falar da comida, por exemplo. O que é permitido, o que não é e por quê? Tá. Começando pela... não pode nada derivado de porco. Por quê? Porque a carne de porco, na visão islâmica, ela é nociva à saúde do ser humano. Tá. Então, é uma proibição de Deus. Quando Deus proíbe algo, é porque ele é altamente nocivo. Você pode ter algumas coisas que são nocivas em algum momento, mas Entendi. não é essencialmente nociva. Então, o cigarro, por exemplo, é proibido. Tá. A bebida alcoólica não tem benefício. E se tiver, é ínfimo em relação ao prejuízo. Prejuízo. Hoje nós estávamos conversando fora do ar, né? Que a maior parte hoje dos problemas sociais de crimes, eles começam nas drogas. No álcool, nas drogas? Nas chamadas drogas lícitas e ilícitas. O álcool é uma droga ilícita e é... Lícita. Lícita, que na religião islâmica é ilícita. Ela é a mãe de todos os males na religião islâmica, na visão islâmica. Então você tem acidentes de carros, violência doméstica, tudo. O muçulmano tá ligado, não bebe nem em comemoração de alguma festividade. Não tem social. Não tem nem vinho. Nada alcoólico, nem remédio, nem nada alcoólico. Não pode ingerir nada alcoólico. Agora, mas nem experimentar? Álcool em gel, nada. É? Por quê? O muito dele... Isso é uma regra que o profeta Muhammad... Antes dele podia? Não. Não podia. Antes dele. Não podia. Já tinha essa... Sempre foi proibido. Tá. Sempre foi proibido. Para nós, na visão islâmica, nenhum profeta bebeu álcool. Sei. Ingeriu álcool. Nenhum. E nem comeu carne de porco. É proibido desde do início da criação da humanidade. O que acontece? O que vocês comeram hoje? Bisteca. Mas é de boi. Pode ser de boi, né? Pode ser de boi. Mas eles não sabem ainda. Eles não sabem. Nem perguntou, né? Comemos na ignorância. Ainda eles não são muçulmanos. Exato. Mas os judeus também não comem carne de porco. Pelo que me explicaram, são animais de casco fendido, parece que nenhum deles, né? As explicações são diferentes, mas para nós muçulmanos, a carne de porco ela é proibida. E todos os derivados do porco. E quando nós falamos é proibido consumir, já está implícito aqui, na legislação islâmica, o que é não aceito para mim, eu não posso aceitar para você. Como assim? Eu não posso consumir, eu não posso te vender, não posso te dar de presente, eu não posso carregar, eu não posso vender, eu não posso fazer apologia a ele. Se eu for num país que é muçulmano, eu não vou achar carne de porco para comprar, é isso? Alguns países você encontra, mas pra em turistas, lugares, às vezes hotéis, às vezes, depende do país. Tem países que é livre, que são de maioria islâmica, mas você encontra, por exemplo, no Líbano você tem. Entendi. Né? Até aqueles que consomem carne de porco, eles usam. Tem alguns países que são de maioria islâmica, mas que tem não muçulmanos e que consomem. Entendi. Agora, a bebida alcoólica, tudo que é derivado, eu não posso consumir, significa eu não posso produzir, eu não posso transportar, eu não posso vender, eu não posso fazer apologia, eu não posso estar perto. Tá. Eu não posso estar perto. Porque é uma forma de apologia, é uma forma de incentivo. Então, se é proibido, eu não posso incentivar de forma alguma. É uma questão de coerência. Às vezes, mas nem socialmente? Não, nem socialmente. Por quê? Porque em álcool você não tem socialmente. Você tomou um pouquinho, esse álcool já vai fazer efeito. Se você tomar mais um pouco, ele faz. E cada pessoa tem uma tolerância diferente. E aí o que acontece? Desinibe, né? E aí ele vai rompendo barreiras, restrições, resistências. E aí mas é socialmente. Quantas vezes eu já vi pessoas travadas com as 4 rodas? Porque Paquito que o diga não, eu aí, só bebo socialmente. Paquito, cara, você não pode ser muçulmano, porque você não vai ter final de semana, né? É verdade.
O final de semana dá para ter de forma... Exato, vai surfar, vai se divertir sem o álcool, cara. Vou tentar. Suco de laranja, suco de uva. Exato. Dessa parte de Chita que aparece o terrorismo, de onde vem o terrorismo? Não, na realidade... De onde surge? Porque me parece, vendo como um leigo, é uma parte que quer impor a religião ao outro, não é isso ou não? Não. Como que surge essa... A questão do terrorismo é um grupo à parte. Você tem terrorista cristão, você tem terrorista claro. judeu, você tem terrorista muçulmano, você tem terrorista ateu, você tem terrorista budista, você tem terrorista umbandista, candomblessista. Budista, talvez não, né? Eu Tem, acho que tem também. Tem. Eu consigo imaginar um terrorista budista. Sim, tem. Tem, vê a história. Tem assim. Mas isso não é o preceito. Essa que eu, né? Se você ver os preceitos ensinam a pessoa a ser melhor cada dia. Claro, você teve várias mortes em nome de religião. Ser assassino, ser criminoso, volta para o livre-arbítrio. Uma escolha. E o que acontece com as pessoas terroristas que se apoiam na religião ou na ideologia, ela faz uma escolha e ela quer limpar o erro dela e validar com justificativa Exato. ideológica ou religiosa. Colocar a conta na religião. O terrorista é um grupo só. É o terrorista muçulmano, o terrorista judeu, o terrorista... Eles são um grupo só de fanáticos. Entendi. Que fazem suas atrocidades, são a mesma. São apaixonados... A ideologia deles é o terrorismo, é a agressão, é a violência, é a agressão ao outro, impor ao outro, desrespeitar o outro. A vontade de... Mas eles colocam isso, e a gente vê isso em alguns líderes religiosos, querer colocar a conta dos seus erros na religião. Certo. E isso é um erro grave. E aí acaba-se colocando, e isso acontece mais na religião, entre os seguidores muçulmanos. Infelizmente, a mídia, uma parte da mídia, não podemos ser injustos. Essa questão porque deve incomodar... terrorista muçulmano. Deve incomodar a associação direta ao muçulmano. Na realidade, tem um porquê disso. A gente sabe que é um marketing. Tá. Você quer atacar a religião de forma indireta. O que tem mais nas cadeias hoje? Cristãos ou muçulmanos? Cristãos. Nas cadeias aqui. Sim. São pessoas que cometeram crimes. Eu posso falar que todo cristão... Que esses criminosos cristãos? Não. Não. Por quê? Porque quando eu chamo esses criminosos de criminosos cristãos, eu estou atacando a religião. Eu quero atingir a religião, não a eles. Entendi. Eu quero diminuir da religião. Quando cita os muçulmanos, terrorista islâmico, quer atingir a religião, porque muitas vezes nem fala o nome dele. Mas é que normalmente nesses casos, quando acontece isso, a própria terrorismo e tal, eles colocam como motivo do terrorismo a religião. Nem sempre. Nem sempre, Às vezes, porque muitas vezes é um ato... esse meio de comunicação, ou essa agência de notícia internacional... Nem checou... Ela colocou, não foi? Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Acontece, não aconteceu isso acho que foi em Boston, nos Estados Unidos. Não era relacionado... Não era nada. Pelo contrário, a pessoa que fez era drogada, homossexual, e ela tinha um problema com o parceiro dela e cometeu o ato... nem praticava o Islã. Entendi. Quer dizer, e a mídia... A prática dela não é islâmica. Mas a mídia colocou como se fosse. Como se fosse um atentado islâmico. Entendi. Calma lá. A pessoa acordou e falou, eu drogado, agora vou morrer por Allah. Eu vou morrer pela religião. Se a pessoa quiser realmente, ela começa a corrigir. Deixa as drogas, começa a rezar. A pessoa nem rezava. Como que ela vai cometer um ato suicida religioso? É incoerente. Então, aconteceu
Muitas vezes aconteceu na França, por exemplo, várias situações, e imputaram isso à religião, a muçulmanos. E às vezes era uma questão... E aí gera um medo, gera... da religião É. e dos muçulmanos. É uma desconstrução da identidade. Isso você acha que tá... Isso é uma coisa planejada, você acha? Ou é uma coisa de preconceito mesmo enraizado? Ou é uma coisa meio... Não, vamos fazer isso com um motivo lá na frente. Surge de forma planejada. Eu não sou adepto da teoria da conspiração. Eu sou adepto de uma palavra chamada planejamento estratégico. Entendi. Existe um planejamento estratégico. Todos têm esse planejamento. O meio de comunicação tem. Você tem um planejamento estratégico. Você sabe o que você quer, onde você quer chegar, Exato. Quais os meios, né? Você... Todos nós. Para a minha vida, eu tenho um planejamento. As coisas não nascem. Algumas coisas sim surgem. Então, elas nascem, nesses casos, elas nascem planejadas, mas elas são distribuídas de forma desorganizada e não planejada. Por quê? Porque a repercussão disso, aí começa... Tem um rádio peão, tem os outros meios de comunicação que acabam consumindo... Capitalizando em cima disso. E passando adiante. Sem se certificar. Por quê? Veio de uma agência internacional de notícias. Que essa sim tem um planejamento estratégico. Certamente. Uma agenda. Sim. E isso vem do medo? Você, aqui, se você der uma notícia, certo, você tem capacidade de checar lá, loco? Sobre a Ucrânia? Não tenho. Vou acreditar numa agência de notícias que está divulgando isso. Você tem, muitas vezes, um canal de comunicação aqui, que você fala que é conhecido. Sim. E que supostamente seja confiável, mas ele compra notícias de agências internacionais. Claro. Nem ele tem os seus correspondentes nesse local. Exato. Sim, acontece muito. Mas como é que eu sei que isso é verdade ou não? É isso que aconteceu com os muçulmanos. Convicção. Foi isso. Mas a convicção vem de onde? Dessa confiança. Do conhecimento. Exatamente. O conhecimento é que gera a confiança. Mas precisa ter conhecimento verdadeiro. Eu sou responsável pelo conhecimento verdadeiro. Porque eu é que decido onde vou buscar esse conhecimento. Mas se vem de empresas idôneas, como que você vai saber? Você tem que se certificar se são, o quanto são Mais idôneas. Falaram que são idôneas. Ou comparar com outras e ver se está batendo. Entendi. Exatamente. Estão falando isso? Deixa eu ver se essa informação... Exatamente. A convicção... Isso vale para tudo, né? Então, conhecimento disso... É um ceticismo em relação ao que é vendido como verdade, né? Esse é o intuito dos noivos se conhecerem antes de se tocarem. Ela está falando que é uma pessoa boa. Eu tenho que me certificar. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que ter dados, informações, juntar isso, formar a minha decisão. Exato. Qual a história dele? Quando ele surge e como é essa revelação e quem é ele na linha do tempo da humanidade? O profeta Muhammad... Maomé é Muhammad. Nós não temos a palavra Maomé. De onde vem a palavra Maomé? É a portuguesada? É a portuguesada. Na realidade, ela passou por uma adaptação do árabe, que foi para o turco, do turco foi para o espanhol, do espanhol veio para o português. Virou Maomé. Maomé. Muhammad. Muhammad, esse é o nome correto. E nome próprio a gente não traduz. A gente traduz o significado dele, mas o nome próprio não. Vilela, se você for para... É Vilela em qualquer lugar. Vilela em qualquer lugar. Eu não vou traduzir o teu nome, porque se eu te chamar pela tradução do seu nome, você nem vai reconhecer, se reconhecer. Mas qual é o significado de... Muhammad, a palavra vem de Hamad. Hamada, que significa foi louvado ou louvado. Então, louvado de ser elogiado. A palavra louvado de elogiado. Então, a palavra Muhammad significa aquele que é elogiado, aquele que é louvado.
nós temos o louvado, que é Deus, e tem pessoas que são louvadas, que são elogiadas, louváveis, que são pessoas que merecem o elogio. Então, Muhammad, Ahmad, são nomes que têm a mesma origem, a mesma raiz. E o profeta Muhammad, ele nasceu 570 anos depois de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Tá. Para nós... Onde ele nasceu? Nasceu em Meca, na Arábia Saudita, hoje. Tá. Antigamente não tinha Arábia Saudita. Que era na época? Como chamava a região? Península Arábica, era chamada de Península Arábica. O profeta Muhammad, ele nasce em Meca, órfão, vive até os 40 anos, uma pessoa comum. Ele era comerciante, trabalhava para uma mulher empresária que era viúva, 2 vezes viúva, já tinha filhos. Ela era 15 anos mais velha que ele, era a patroa dele, ela era empresária, ele trabalhava para ela, ele era de confiança, comportamento ilibado, e aí ela gostou tanto dele que ela deu o primeiro passo e ela o pediu em casamento. E aí ele casa-se com ela, tem 6 filhos, 2 meninos e 4 meninas. Os meninos morrem assim, bebês, assim, recém-nascidos. As meninas crescem, casam-se, né? E aos 40 anos ele fazia retiros espirituais, porque ele não concordava. O povo... Qual era a religião da época? O monoteísmo estava presente. O monoteísmo, que a gente diz judaísmo, o cristianismo, existia. Já existia. Porém, em Meca, a origem do povo era monoteísta. Era abraâmica. Ah, tá. E mais tarde foi introduzido o politeísmo, a adoração de vários deuses. De quem? Veio por quê? Veio através de um comerciante que era de Meca, que ao fazer uma viagem de comércio com uma caravana para Damasco, para a Síria, lá teve contato com comerciantes e com a cultura indiana e hindu também, e viu que eles adoravam, tinham imagens e tal. Sim. E aí ele pegou uma dessas imagens e trouxe para Meca. E lá começou a introduzir, e aí cada tribo, cada clã passou a ter o seu ídolo. E os nobres, que eram os comerciantes da época, que controlavam tudo, o que fizeram? Falou, opa, está aqui uma forma da gente trabalhar com a ideia da fé das pessoas. Entendi. De ter um controle comercial. Então, eles começaram a controlar os clãs, diversos clãs, e manipulá-los através desses deuses. Nós temos os deuses, nós estamos próximos aos deuses. Quem não seguir as nossas regras será amaldiçoado, porque nós estamos próximos a esses deuses. Então era uma forma de controle social também e comercial. Entendi. Então eles podiam fazer o que eles quisessem. E aí o profeta Muhammad, passou a juventude dele, mas ele não concordava com essas imagens. Entendi. Então o que ele fazia? Ele fazia retiros espirituais numa certa caverna. E aí ele não concordava, então ele se retirava. E aí, certa vez, quando ele completou 40 anos, Deus enviou para ele o anjo Gabriel, na sua fisionomia real, de anjo com asas. E aí ele fica com medo. E aí, na caverna? Na caverna. Imagina, no meio da noite. Ele jejuava, ele orava? Enfim, jejuava e ficava refletindo. Ele não sabia. Ele sabia que aqueles ídolos não eram deuses. Ele sentia dentro dele que estava errado. Que estava errado. Então, ele sabia que havia um Criador. Mas quem é esse Criador? Então, ele fazia esses retiros espirituais de reflexão, olhava ao céu, ficava olhando e falava, pedia bastante. Então, Deus enviou o anjo Gabriel até ele, o mesmo anjo que veio para Jesus, que veio para Maria, a Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela, que veio para Adão, que veio para Abraão, que veio para Noé. Esse que
os cristãos chamam de Espírito Santo. Para nós, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Ah, tá. E aí o anjo Gabriel vem na sua fisionomia de anjo natural e diz para ele ler. Ele falou, não sei ler, porque o profeta Muhammad era iletrado. Ele não sabia ler nem escrever. E a partir daí vem o primeiro versículo do Alcorão, lê em nome do seu Criador. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do seu Senhor que criou. E aqui fica a primeira ordem de Deus no Alcorão Sagrado, se você ver, é ler. A palavra, a ordem, lê. Não é na ordem cronológica, tá? Lê, que significa busque o conhecimento. Então, o primeiro passo para você chegar a Deus, para você chegar ao ápice da fé, é através do conhecimento. E a religião islâmica, ela não aceita, eu sou muçulmano porque é bonito. Não existe isso. Porque me agrada. Não. A questão é convicção. Por quê? Porque convicção vem do conhecimento. Então, eu adquiri conhecimento, eu comparei os diversos conhecimentos que eu tenho, eu fiz uma reflexão e aí cheguei à convicção. Por que convicção? Porque a convicção é que te faz andar. Se você não tivesse convicção de que esse programa é importante para você, que ele é benéfico, que ele tem frutos, você não estaria aqui. Se eu não tivesse convicção, eu não estaria aqui. Se uma pessoa não tiver convicção, ela não segue. Sheik, agora eu vou falar uma coisa polêmica. Posso pedir um copo d'água? Claro, tem aqui, ó. Tem água. Em relação a mulher e homem... É bom explicar que não tem bebida aqui. Não, é água, para as pessoas mesmo. Água bem... Não, é água mesmo. Tá. Água mesmo. Obrigado. Em relação a mulher e homem, existe... Você sabe que a maior doação que uma pessoa pode fazer é doar água? Por causa do deserto? Por causa da falta de água? A água é vida. Claro. Então, continua. Então vamos lá. A maior parte de acusação e que o pessoal fala sobre os muçulmanos é de tratar a mulher como um ser inferior. Isso tem alguma base de verdade? A relação de homem e mulher tem uma autoridade maior do homem? Como que o Alcorão fala? O que ele fala sobre isso? Deus no Alcorão Sagrado, ele fala que todos, ó seres humanos, Deus no Alcorão Sagrado, num versículo ele diz, ó seres humanos, vos criamos de macho e fêmea e vos fizemos povos e nações, para que se conheçam uns aos outros. Sabei que o mais preferido, mais generoso, junto a Deus, é o mais temente a Ele. Então, não existe uma superioridade, nem do homem à mulher, nem da mulher ao homem. Não existe. Todos são iguais. Porém, a religião, ela trata os diferentes diferentemente. Como é que é isso? Por exemplo, a oração é obrigação do homem e da mulher. Igual. 5 vezes ao dia. Porém, a mulher, ela tem um período, uma fase menstrual por mês, alguns dias que ela menstrua. Nesses dias, Deus dá um descanso para a mulher. Desobriga. Ela não é obrigada, ela não pode rezar nesse período. Tá. O homem continua porque não são iguais. Ela tem uma característica que é diferente do homem. Então, nesse período, ela deixa de rezar. O homem continua rezando. Então, ela vai... As regras gerais são todos, mas as questões, detalhes e especificidades são de cada um. Ela trata cada um de acordo com a sua natureza física e emocional, não espiritual, porque o espiritual são iguais. Tá. Certo? Certo. E mais ainda, como o Alcorão é um código de vida, ele vai dar atribuições a cada indivíduo, a cada personagem, a cada pessoa. Tá.
O pai tem funções, a mãe tem funções, o marido tem funções, a esposa tem funções, os filhos têm funções. O policial tem funções, o professor tem funções, o sheik tem funções. Cada um tem atribuições. E todos nós precisamos, para viver em sociedade, precisamos ter uma organização. Essa organização precisa de uma liderança. A liderança não significa que o líder é superior a mim. O fato das minhas atribuições terem mais visibilidade do que as suas não significa que eu seja melhor do que você. Porque o melhor entre as pessoas é o mais temente a Deus. É o melhor nas boas ações. É o melhor na fé. É o melhor na prática do bem. Esse é o melhor para Deus. Nas questões sociais, na organização social, cada um tem as suas atribuições. O marido tem atribuições, a esposa tem atribuições na sociedade, dentro da família. As atribuições do marido são de capitão, de líder, de protetor da mulher na sociedade. A mulher, a maior atribuição dela é de educadora. Perfeito? Papéis não podem se misturar, substituir, mas apesar da mulher ter a liberdade de poder ser uma empresária, mas não é a função essencial dela, nem a obrigação dela. Então, o sustento da família é do marido. Essa é a principal responsabilidade do marido. Mas se ele sofre um sustento. Acidente e a mulher tem que trabalhar. O que eu estou falando é que a principal tarefa do homem é o sustento. Sustento da família, material, emocional e intelectual. Tá. Perfeito? E proteger a família. A mulher de educar os filhos, estar ali, orientar, e muitas vezes a mulher educa até o marido. Ela é educadora, ela é a base da sociedade. É a base da família. Isso não impede que ela tenha o direito de trabalhar. Ela pode trabalhar. No que ela quiser. Sim, mas ela não é obrigada a trabalhar. Ela está desobrigada. É a obrigação de quem? Do marido. Do marido. Eles podem, por uma questão de organização, trocar os papéis de comum acordo? Sim, pode. Ah, tá. Certo? A mulher, minha esposa tem um tino empresarial fantástico e eu tenho um tino educacional. Ela pode assumir a parte de empresarial, tocar a empresa e eu cuidar mais da educação dos filhos e tal? Pode. Pode. Isso é uma questão que vai do acordo do casal. Isso coloca o homem acima ou abaixo da mulher, ou a mulher acima ou abaixo do homem? Não. Isso é uma questão de atribuições e de organização social. Cada um tem a sua função e cada função é importante. O papel do marido é importante, o papel da esposa é importante, o papel dos filhos é importante, o papel do gari é importante, o papel do prefeito é importante, o papel do empresário é importante, o do trabalhador, do funcionário é importante. Todos eles são importantes. Todos são essenciais. Não existe superioridade de um é submisso ao outro. Não. Você tem uma organização social e hierarquia, respeito à hierarquia. A minha função é liderar, ok? E, então, o liderado ele vai respeitar as ordens dentro de uma empresa. O funcionário não vai chegar e falar hoje eu acordei com uma vontade de ser o CEO dessa empresa, eu vou lá e vou sentar na mesa dele. Não funciona. Mas a mulher não é subjugada às vontades dela. Isso é parte da mídia. Mas se as vontades forem diferentes, ela não concorda com uma decisão do marido, ela não pode tomar a decisão sozinha, não. Sozinha. Não pode. E nem o marido toma decisões sozinho, porque eles têm uma empresa.
São sócios. São sócios. Essa empresa só funciona com 2 sócios. Não funciona com mais sócios, nem menos sócios. Ou só com um dono. Tem que ter 2 sócios. O marido, a esposa, o pai de família. Mas se o marido fala, vamos mudar para tal cidade... Eles têm que chegar... E ela falou, não quero ir. Eles têm que chegar num acordo. Porque os 2 têm vontades... Os 2 têm necessidades. Depende do que... O casamento é assim, né? Sociedade é assim. Claro, claro. O quanto eu estou disposto a ceder para o bem-estar dessa empresa, dessa família, do meu bem-estar. Eu quero ser feliz ou quero ter razão? Então, isso é do homem e da mulher. Por isso que Deus, ele fala... Não existe superioridade do homem da mulher, a mulher, nem da mulher ao homem, a não ser na fé. Perante Deus, Deus ele olha a sua fé, as suas boas ações. Nas questões sociais, ele fala, olha, o papel essencial do marido é esse, da mulher é esse. Eu quero mesclar um pouquinho, não tem problema. Então, de comum acordo, ok. Agora, se não é, por quê? Porque num determinado momento que os papéis se perderem e as pessoas se perderem mesmo, né? As pessoas não encontrarem mais os papéis se misturarem, agora eles não sabem mais quais são as atribuições. O Islã ele vai falar, olha, as principais eram essas, vocês têm que voltar para cá. Esse é o mínimo necessário. É aqui, a partir... Vamos resetar? Ok. Se forem resetar, vocês vão chegar nesse aqui. Nessas atribuições. Existe... Cada um fez o seu papel. Cada um... Porque eu só posso fazer o papel do outro se eu fizer o meu. É uma designação religiosa, política? O que é? Então... Tá... Vamos por qual pergunta primeiro? Primeiro para o sheik. Sheik. Então, aí depois você lembra... Tá, pode deixar. Da outra pergunta falei que você são falou. Muitas perguntas, né? A palavra sheik em árabe significa idoso, ancião, velho. Antigamente, as tribos árabes, elas nomeavam como seu líder a pessoa mais velha, o ancião da tribo. Então, se você chegasse numa tribo, você, em vez de perguntar quem é o líder da tribo, você pergunta quem é o sheik da tribo, quem é o sheik do clã. Você sabia já que essa é a pessoa mais velha e é o mais líder. Sábia. E eles colocavam a pessoa mais velha, o ancião, pela sua experiência, pela sua ponderação, pela sua serenidade, pela sua experiência, sabedoria, como o líder. E esse título ele passou a ser mais tarde para aqueles que sustentavam o clã, a tribo. E aí veio o sheik do dinheiro. Ah, tá, os sheiks árabes. Milionários e tal, porque eles sustentavam eles suas famílias. Patronos de uma família. Exatamente. Entendi. Mais tarde passou a ser um título para aqueles, mesmo sendo jovens, que iam estudar o Alcorão e voltavam para orientar o seu clã, a sua família, a sua tribo. E a partir daí eles assumiam essa liderança. E como a religião islâmica ela não não faz uma separação entre aquilo que é secular, aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, espiritual e físico. Os dois, a religião islâmica, ela não faz separação nenhuma. Tudo é junto. Política, religião, espiritual, fé, tudo é junto. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a pessoa, ela é a mesma pessoa dentro da mesquita. A mesquita é o templo religioso islâmico, como se fosse igreja, sinagoga. Então, o muçulmano, ele é o mesmo dentro da mesquita e fora da mesquita. Os valores que o acompanham são os mesmos. Então, ele é o mesmo muçulmano, com os mesmos valores, com o mesmo comportamento, o mesmo caráter dentro da mesquita e também fora. E ele é assim como marido, como esposa, como presidente, como cidadão, como chefe de empresa, empresário, como trabalhador, em todos os
todos os aspectos da vida, são os mesmos valores. Então, na religião islâmica, ela não vê que existe uma diferença. Aquilo que é secular e aquilo que é espiritual. Não, sagrado. É tudo junto. A religião, ela vai reger essa pessoa em todos os aspectos da vida. Ela que vai reger, esses valores vão reger a política. Tá. Porque política se faz com valores. Comércio se faz com valores. Não enganar. O não enganar, ele é um preceito religioso que transcende qualquer área. A honestidade, ela transcende. O comportamento, o bom comportamento, o bom caráter. Não mentir. Cabe em qualquer lugar. É dentro da mesquita e fora da mesquita. Então eu não posso mentir. Eu como político, eu como empresário, eu como esposo, eu como filho, eu como líder religioso, dentro da mesquita e fora da mesquita. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas a religião é teocrática. Não, ela não é teocrática, ela é islâmica, que transcende a questão da teocracia. São valores que regem a minha vida em todos os momentos. Teocracia é quando a política é regida... não há uma mistura. Uma mistura entre religião e política. Exatamente. Nós não misturamos. A religião é a política. Entendi. Ela não está misturada porque ela é a base de tudo. É a base de tudo. É o sistema. Mas A religião islâmica é um código de vida. Entendi. Esse código de vida, eu sou muçulmano, não deixei de ser muçulmano. Entendi. O meu comportamento tem que ser exemplar. Entendi. Se eu estiver no trânsito, a mesma coisa. Se eu estiver numa negociação, a mesma coisa. Se eu estiver em viagem, a mesma coisa. Eu vou continuar sendo muçulmano em qualquer lugar, em qualquer situação, qualquer cargo que eu exercer, eu continuo sendo, porque o que é ser muçulmano? São os valores. Esses valores vão reger a minha vida. Então, quando esse jovem que estudou a religião voltou, ele vai liderar essa comunidade, esse clã. E vai receber esse título de sheik. De sheik. É um título... Mesmo sendo jovem, ele passa a ser chamado de sheik, porque o sheik passou a ser uma denominação de cargo. Entendi. E ele vai orientar as pessoas, como o Alcorão fala, olha, essa política é boa ou não, ela é nociva ou não, Entendi. ou essa ação é positiva ou não, em tudo. O sheik, ele vai orientar as pessoas, olha, está acontecendo isso, essas mudanças, por exemplo, a questão da clonagem. Tá. O que pode na clonagem e o que não pode na clonagem? Você fala, mas isso é ciência. Sim, a religião, ela vai reger a ciência. Porque Por que vai... ética, né? Exatamente. É uma rata, uma palestina, que também tem uma história do povo palestino, né? Eles são da mesma origem? Como funciona? Os palestinos são... são árabes? O povo, sim, são árabes. Já são, desde a época de Moisés, já existiam os palestinos ali, já existia antes de Moisés. Né? Abraão, quando foi, ele já encontrou o povo ali, né? Vivendo naquela época, ali, são descendentes de Noé. E você tem palestinos que são... palestino é todo aquele que vive na Palestina. E palestino você tem muçulmano, cristão, judeu, ateu. Palestino é como o brasileiro. Entendi. É um país. E era um povo que vivia lá e continua vivendo, mas hoje, depois de 1947, 1948, houve o conflito lá, e esse passou a ser, esse aqui tem as cores da bandeira da Palestina, e esse aqui padrão? Esse padrão aqui é da Rutra. Rutra é o lenço. Aqui no Ocidente é mais conhecido aquele vermelho e branco que usavam no carnaval, nas fantasias. Vermelho. O pessoal usava, os árabes, os sheiks árabes usavam o vermelho. Os palestinos usam mais esse preto e branco, enquanto no Golfo Pérsico usam mais o vermelho e branco, mesmo desenho, tal. Antigamente usava-se bastante, hoje ainda usa e ficou como um símbolo, as pessoas colocam. É bonito, né? É linda.
E conta bastante, né? Tem de um povo, a resistência de um povo, né? Palestino. E as divisões? Espero que um dia eu todos também espero que vivam em paz, né? haja justiça, né? E a terra volte para os seus devidos donos, né? Quando a gente fala palestino, muitas pessoas falam, muçulmanos. Não. Quando a gente fala palestino, a gente está falando... Não, o palestino é o judeu milenar que vivia lá, o cristão milenar que vivia lá, o muçulmano milenar que estava... Tanto que no Império Islâmico, durante 14 séculos, todos eles conviveram em paz. Tanto que hoje você tem sinagogas milenares que estão preservadas, que passaram pelo governo islâmico e foram preservadas pelos muçulmanos. Igrejas milenares que foram preservadas pelos muçulmanos. Então, é possível, sim, se viver em paz, contanto que haja não só amor, respeito e justiça. Jerusalém tem as 3 religiões lá, né? Sim. Tem os muçulmanos... Na Palestina toda, né? Sempre viveram bem. Sempre viveram em harmonia. De 48 para cá que começou esse conflito, né? De um país se instalar em cima de outro, tal. Cada um dos lados tem a sua versão, porém a verdade é uma só, né? E é histórica. Por isso que é importante estudar a história, porque na história a gente começa a identificar, porque quem estuda a história, ele vai comparar, ele vai conflitar as informações e o que sair disso é a verdade dele, é a concepção dele. E aí ele vai... Então é muito importante conhecer a história para você identificar e não escutar. Em árabe diz, escute de mim e não escute sobre mim. Faz sentido. Venha direto, fale comigo, escute a minha versão do que você escutar outra pessoa sobre a minha versão. Mas historicamente o povo árabe é um povo inimigo do judeu? Ou não, pelo contrário, estou te falando, sempre conviveram juntos, em Medina conviveram juntos. Hoje em dia, como que os muçulmanos. Hoje você tem local. Aqui no Brasil a gente convive, tem comércio, tem relações, tranquilo, não há problema nenhum. A questão quando tem justiça e respeito... Há uma livre circulação lá. Sim, sempre houve. O que tem hoje é com um grupo de judeus que os palestinos dizem que, e a história fala, né, que esses judeus sionistas vieram e tomaram a terra dos palestinos. Os palestinos judeus, os palestinos cristãos, os palestinos muçulmanos, os palestinos ateus. Esses palestinos que estavam lá, então não são só muçulmanos que estavam, palestinos muçulmanos. A gente está falando de judeus palestinos. Entendi. Que perderam as suas terras. Cristãos palestinos que perderam suas terras, que perderam o seu país, cujo país foi tomado. É disso que a gente está falando. A gente está falando dessa história. A gente está falando desse episódio que gerou esse conflito e essa desarmonia até hoje. E vai continuar. Por quê? Porque o ser humano ele não aceita injustiça. É a natureza do ser humano não aceitar a injustiça. Ele, mesmo que seja por medo, por um período, ele pode ficar quieto. Mas a consciência vai pesar. E a consciência da humanidade pesa quando há... tanto que você vê impérios. O que mantém um império intacto, poderoso? Não é a força dele, é a justiça dele. É o seu comportamento justo. É o respeito que ele impõe. Quando ele começa a cometer injustiças, ele rui por dentro e por fora. Basta ver ao longo... E aí, quando você lê história, você percebe... ascensão e queda dos impérios. Por causa da justiça e injustiça. Da opressão, da forma que eles subjugavam os seus súditos, os seus aliados e outros seus colonizados. Né? No final, todo colonizador ele é expulso.
Basta ver na história. Demora, mas vai. Pode demorar. Mas Israel é um colonizador? Sim, na visão palestina, sim, na visão palestina, e volto a dizer, os palestinos judeus, os palestinos cristãos, os palestinos muçulmanos, ateus, eles são colonizadores, porque havia um país lá chamado Palestina, e aí criaram em 48 um país chamado Israel em cima de outro país. Como? Essa é uma pergunta que eu tenho essa dúvida. Eu sei o que aconteceu. Qual é a versão dos judeus? Dos judeus, que é a terra milenar deles. Que a terra prometida e tal. Mas já não tinha judeus lá? Esses judeus palestinos não perderam a terra também? Como? Como é que um judeu tira, né, um sionista tira a terra por questões históricas? E certamente que tem que ouvir todos os lados, certamente que essa é uma questão, eu estou falando a minha verdade, estou falando a minha versão, estou falando a versão dos palestinos, estou falando certamente que cada lado tem a sua versão, mas é isso que a gente vê. O que eu e parece um beco sem prego. Saída, né? Não, vai tem ter solução? saída. Sim, vai ter que ter. Uma hora, você acha que Sim, vai ter que ter. Porque todo colonizador... Veja a Inglaterra na Índia. Ela tem ainda influência, mas teve que sair. Demorou quanto tempo? A França, a Holanda, na África, Portugal, no final tem que sair. Porque o povo, o ser humano, ele anseia por liberdade. É o que eu falei. A religião, ela garante essas 5 coisas. Uma delas é liberdade religiosa. A segunda é a liberdade do patrimônio, direito ao patrimônio, a preservação do seu patrimônio. Quando a gente fala patrimônio, é a sua soberania, a sua pátria, a sua propriedade, a sua riqueza. Ninguém pode atentar contra isso. Isso é um direito divino, religioso, garantido por Deus, garantido por todas as leis celestiais. Isso. Então, se um dia alguém atentar contra alguém, tomar aquilo que é indivíduo, ele terá a sua punição nessa vida e também no dia de juízo final, porque nós acreditamos Então, as pessoas, muitas pessoas passam a vida toda porque elas veem nisso dignidade. Então, a minha dignidade, ela foi agredida, ela foi retirada. Então, não existe boa vida, felicidade, quando me tiram a minha dignidade, quando agridem, né? Quando atingem a minha dignidade. Quando a gente escuta sunitas, xiitas, povos que têm uma visão do Alcorão um pouco mais fundamentalista, o que quer dizer isso? São divisões? Na realidade, é uma versão. É uma retórica. São árabes? Todos são árabes? Não. Não? O muçulmano, você tem 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Tá. Você tem muçulmano que é brasileiro, muçulmano que é árabe, muçulmano que é da Indonésia, muçulmano que é chinês, muçulmano que é russo, muçulmano americano, norte-americano. Aliás, como que está na China? Teve uma repressão, né? Sim, sempre tem. A religião, isso aí há décadas. Por quê? Porque a China não aceita a religião... Não dá liberdade, porque os muçulmanos chineses querem viver a sua... eles não têm essa... E eles não são... Muitos são agredidos durante o Ramadã, que tem que jejuar. Eles são pegos na rua e são obrigados a engolir água, a comer algo. São pegos vários relatos assim. Vários relatos. Mas qual é o medo, você acha? De a não submissão? Não, porque a religião, o que acontece, eu falo das religiões monoteístas e principalmente da religião islâmica, ela é uma fonte de práticas éticas e morais, valores. Tá. Então, o que me impede de consumir
um certo produto. Eu, como muçulmano, eu não olho se eu gostei ou não. Se eu gostei, aí eu vou nos ingredientes. Eu vou ver, tem algum derivado de álcool? Substância alcoólica? Tem alguma substância suína? Algo que... Não vou consumir, mesmo eu gostando. Por quê? Eu tenho meus valores que vão reger a minha vida em todos os aspectos. Essa prática, ela não é bem vista. Na China. Porque em vários lugares do mundo. Por quê? Porque é um filtro. Esse filtro não se restringe ao alimento. Ele vai me restringir a visões políticas, econômicas. Essa visão, ela é para toda a minha vida e todos os setores da minha vida. Então, quando eu entro na Bolsa de Valores, eu vou olhar, eu não vou comprar as ações, mesmo sendo ações fantásticas, mas elas são embasadas alicerçadas em juros. Eu sou proibido. Meus valores não me permitem comprar esse tipo de ações, mesmo sendo... Então, investir em poupança, eu não posso. E isso é mal visto por instituições que trabalham, que fazem propaganda na televisão, coloque na poupança, coloque não sei o que lá, juros e tal, financeiras. Então, eu não posso pagar, eu não posso receber também. Então, eu estou aqui, o sistema financeiro, eu tenho um filtro com ele. Eu não pego tudo do que é colocado. As propagandas na TV, nas redes sociais sobre bebida alcoólica. Olha, beba cerveja que você será o cara, que você será a cara, que você vai não sei o que lá. Tal. Não, eu tenho um filtro de valores que vai me impedir, que vai analisar. É álcool? Por mais que a empresa tenha gasto nessa propaganda, que seja maravilhosa essa propaganda linda, divina, mostrando que é fantástico beber, a minha religião fala, não pode beber, então eu não vou beber. Isso é um impedimento que a minha religião me coloca para ter consumo desse produto. A empresa vai olhar e falar, essa religião está me impedindo. Mas no caso da China, por exemplo, qual seria o problema? Porque ela não é nada ruim, é sempre coisas que ela só vai deixar de consumir. O que isso ataca o partido chinês? Se os muçulmanos crescerem, porque eles são um número muito grande, são bastante grande, se eles crescerem, eles mudam os costumes da China. Esse é o medo. Porque os valores deles são muito fortes. Entendi. E por que os muçulmanos? Mas também cristãos são agredidos. Sim, cristãos, outras religiões também são. Por quê? Porque falam em valores. E eles não querem esse sistema... Valores acima do deles. Do deles. Porque a religião islâmica, os muçulmanos veem Deus como superior. Ele é o maior legislador. Então, se conflitar uma lei divina essencial, pétrea, com uma lei do homem, eu tenho que seguir a lei de Deus. Porque a razão está... Certamente que isso pouco acontece. Acontece nas questões secundárias, onde cabe maleabilidade. Mas o que vocês sabem de maus tratos ou coisas que acontecem na China? De ser preso, muitos estão sendo presos, aqueles que se mantêm em alguns centros, metrópoles, concentração, onde tem muito comércio, muitos empresários muçulmanos de outros países estrangeiros, não acontece nada. As mesquitas estão abertas, tal. Mas nos redutos, nas regiões mais afastadas, que não tenham acesso desses da opinião pública mundial, eles sofrem uma repressão muito grande. Caramba. Isso é histórico. É histórico. Infelizmente, isso acontece. Então, você tem os árabes que representam 20% mais ou menos. 20% de todos os muçulmanos Só 20%? Os árabes. Tá. O resto são... você tem a Indonésia, 220 milhões de muçulmanos.
tem a Malásia, tem Singapura, Entendi. você tem Bangladesh, você tem Afeganistão, você tem o Paquistão, você tem uma parte da Índia, você tem a Europa, você tem no Brasil. Você é muçulmano, é uma religião estão em todos os lugares do mundo. E uma parte você tem uma subdivisão, né? Você tem algumas subdivisões. E uma parte que representa mais ou menos 10 a 15%, que são as outras dos muçulmanos, que se denominam xiitas. O xiita ela nasceu em princípio como uma visão política. Os xiitas, quando apareceram, né, quando surgiram na história islâmica, surgiram com a alegação de que a sucessão do profeta, quando ele faleceu, deveria ser na família dele. Entendi. Deveria ser sucessória, familiar. Então, hereditária. Tipo rei. Exatamente. Real. Então, deveria ser no genro, neto, Sim. na família do profeta. Os sunitas, que são 85% de todos os muçulmanos de todo o mundo. Ah, é? Eles falam, não, como foi? É uma questão de aptidão e não de hereditariedade. Quem for mais capaz e ter mais prática e ter mais religiosidade, mais conhecimento, mais aptidão e atributos para a liderança, ele lidera. Tá. E assim, escolha. Mas eles votação e escolha. São conflitantes, xiitas e sunitas? Uma parte, no passar do tempo, era uma visão política, uma visão simples, né, de opinião. Não há problema nenhum. Eu tenho essa visão, você tem essa visão, tudo. Mas com o passar do tempo, carregaram muito isso e houve conflitos. Na história islâmica houve conflitos e os xiitas hoje são vários grupos, tem aqueles mais próximos, tem aqueles mais divergentes, mas... Geograficamente eles estão localizados onde? Ou está espalhado também? Estão espalhados. Você tem, por exemplo, no Brasil você tem xiitas, tem sunitas. A maioria é sunita. No Líbano você tem, que é um país também que convive muitos. Você tem no Irã, a maioria é xiita. Tá. No Iraque você tem assim, você tem um convívio, tem as divergências, certamente. No Iêmen, então você tem hoje... Na Cisjordânia não tem xiitas, não tem xiitas. No Egito tem um pouquinho, mas havendo diálogo e respeito, é uma questão de divergência. É só você não me ofender e eu não te ofender, né? Nos seus preceitos, não agredir. Eu posso discordar, eu posso falar que eu não concordo com a sua religião, Vilela. É meu direito. Claro. E você pode falar. O que não é meu direito? Impor e desrespeitar. Ok? Eu não posso te desrespeitar. O respeito é obrigação. Claro. Concordar, discordar, né? É um direito que eu tenho. Mas eu não tenho o direito de desrespeitá-lo. Se isso no casamento, isso na religião, isso em futebol, isso em tudo. Tudo pode ser discutido. Com devido respeito. Não querendo te impor, nem querendo... te oprimir, nem te desrespeitar, nem te ofender dentro do seu credo. Eu discordo da sua religião, mas eu não posso te desrespeitar nem atacar os seus símbolos religiosos, a sua crença, a sua fé. Amanhã ninguém vai falar, eu fui pego pela paixão. Não, a razão veio antes. Você escolheu racionalmente. Mas aí a pessoa fala, mas ele ronca. Ela tem chulé. Isso aí a gente fala antes. Tá. Na entrevista já pergunta. Entendi. Eu só não sei se eu falei isso para minha esposa, que eu tinha um dedinho do pé torto, né? Eu não sei se eu falei isso, né? Ronca ou não? Não ronca. Você tem o dedo do pé tortão assim? Bem torto? Não falou do dedinho? Não falei do dedinho. Mas também, né? Mas pode dar divórcio? Pode. Ele não me falou do dedinho não, torto. Pode ser que a mulher tome um susto e fique... O ideal é falar tudo. Tem um trauma. O ideal é falar tudo. Porque teve um caso uma vez, a mulher
recém-casada. Sei. Nas núpcias já ligou desesperada. Falando. Desesperada. O que aconteceu? Eu imaginei que o rapaz, sei lá, não tivesse orientação sexual, alguma coisa, e foi bruto, tratou mal. Sabe como é que é às vezes? Sei. E aí, eu perguntei o que aconteceu. Ela falou, não, ele tem 3 mamilos. O quê? E ela não sabia? Então... nunca tinha visto, né? Ele sem camisa. E ele poderia ter falado, olha, eu tenho esse negócio, não vai se assustar, alguma coisa. São coisas que ele não consegue Mas deu mudar. certo, ela aceitou isso. Depois de muito tempo, voltaram das núpcias e cancelaram as núpcias. Eu tenho um problema com o umbigo, por exemplo. Eu precisaria ver o umbigo. Fala assim, gostei da sua família, gostei de você, você é uma pessoa demais, mas... Tira uma foto do umbigo, um umbigo só, porque aqueles umbigos esturricados, sabe aqueles umbigos que é pra fora, assim? Eu não consigo nem olhar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando as ideias batem, até o umbigo? Você começa a pensar, olha, isso dá pra uma cirurgia plástica, resolve. Tudo bem, mas cirurgia. Eu não vou deixar uma riqueza dessa, vou perder isso por conta de... Mas se a mulher fala, esse é o meu jeitinho... Esse umbigo eu não abro mão, aí você fala, perfeito. Se ela falou pra você isso, ela já ela tá sendo clara com você. Mas chega nesse nível de conversa às vezes? Sim. Sim, por quê? Porque... a Dani teve aqui, ela contou, ela é da Turquia, né? Ela casou com um turco. Sim. Conhece a Dani, né? Conheço. E ela falou que isso é muito bom, porque antes eles conversaram, acertaram tudo antes. E falou que nesse ponto é muito melhor do que aqui no Brasil, que às vezes você vai empolgada, depois fala, mas eu não gosto de tal coisa. E já era. O que acontece muitas vezes é que eu costumo dizer, na questão de pular etapas, a religião islâmica, ela fala, olha, tem uma corrida e você recebe o prêmio no final da corrida. Primeiro você corre. E corre... Vai ter que se esforçar. Você não recebe o prêmio na partida. Porque aí não tem motivo para ficar. Então, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar. Porque nesse período racional é onde eu vou me apresentar e a moça vai se apresentar. Tem um capítulo inteiro chamado Capítulo de Maria. Que fala sobre a história de Maria, como é que ela nasceu, quando ela foi prometida. A mãe dela achava que era um menino, e era costume da época fazerem promessa para que o menino ele servisse o templo. E quando nasceu, era uma menina, e aí ela tinha que cumprir a promessa. Então Zacarias, que era tio de Maria, cuidava dela dentro do templo. Ela tinha um local dentro do templo que ela adorava a Deus e ela servia esse templo. E mais tarde ela teve Jesus de forma milagrosa através do anjo Gabriel, que veio para ela através do verbo de Deus soprado no ventre dela, e aí ela concebe Jesus de mãe virgem sem pai. E Jesus também é citado toda a trajetória, e que Jesus ainda retornará. Nós acreditamos que Jesus não morreu na cruz, nós acreditamos que ele foi arrebatado, que ele subiu ao céu de corpo e alma, está vivo com 33 anos e vai retornar como um dos sinais do fim do tempo, né? Para acabar com o anticristo e reinar, estabelecer a justiça e a paz, e depois ele morrerá naturalmente, e aí os fiéis também da época morrerão. Mas a visão do Alcorão em relação a Cristo não é que ele é Deus. Não. Nós acreditamos que Deus é o Criador absoluto. Não gerou e não foi gerado. Ele é o Criador. E tudo que é além de Deus... não. Que é Deus. Né? Nós não temos essa concepção de que Deus tenha filhos. Entendi. Nem sócios, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem filho, descendentes nem ascendentes. Tanto Mohamed quanto Cristo seriam mensageiros. Enviados de Deus. Escolhidas de tempos em tempos para serem professores e ensinarem os preceitos do que é o bom, do que é ruim, Sim. da vontade de Deus. Nós acreditamos que Deus enviou 124 mil profetas ao longo da história do ser humano. Ah, é?
Alguns pouco, né? mais conhecidos. E outros não. Entendi. Muitos contemporâneos, por exemplo, Jesus e João Batista, o primo dele, João Batista, eram contemporâneos. Abraão e Lot Abraão era tio de Lot. Também Abraão, Isaac e Ismael, seus filhos. Depois você tem Jacó, o profeta Jacó, com seu filho José. Davi, com seu filho Salomão. Você tem vários que eram contemporâneos, porém todos eles tinham a mesma missão, guiar a humanidade. Também é um mensageiro? Não. Buda, para nós, ele não é reconhecido como um mensageiro de Deus. Tá. Pode ter sido um sábio, porém nós não o reconhecemos como um mensageiro de Deus dentro da linhagem dos profetas. Qual é o último mensageiro? Muhammad. É? Muhammad é o último profeta derradeiro deles que nasceu. Entendi. Só que esperamos o retorno de Jesus. Então, Jesus não nascerá. Não o retorno de Mohammed. Não, Muhammad ele faleceu com 63 anos, está enterrado em Medina, não retornará, cumpriu a sua missão. Todos os profetas cumpriram a sua missão, menos Jesus, que ainda faz parte do milagre dele, o retorno dele. Então também acredita na segunda vinda, então. Sim, como os cristãos. porque nós não acreditamos que ele tenha morrido na cruz. Entendi, ele foi arrebatado ainda em vida. Em vida. E Deus colocou a fisionomia dele no traidor. Como assim? Nós acreditamos que quando Deus salvou Jesus, quando ele foi arrebatado, quando ele foi cercado para ser preso pelos soldados, Deus o elevou de corpo e alma. Ele não chegou nem a ser preso e crucificado com os outros dois ladrões. Não. Deus, nesse momento, salvou Jesus e colocou a fisionomia dele, essa é uma das interpretações, de que Deus colocou a fisionomia dele, de Jesus, no traidor que é Judas. E quem foi preso, julgado e crucificado foi Judas, por conta da traição que ele cometeu. Então, ele sentiu... Seria, Lene, seria o pedido que Jesus faz na noite anterior no jardim de... Como chama? Getsemane? Getsemane. Que ele fala: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Que ele pede, naquela angústia que ele está chorando sangue. Então, nessa visão, essa tentação, Deus tiraria ele desse processo de ser crucificado e arrebataria ele antes desse momento. A nossa história, a gente tem a mesa servida, né? A ceia, que foi um pedido dos apóstolos. Pediram: nós acreditamos no Senhor, acreditamos em tudo, mas queríamos um sinal, algum milagre assim específico para nós. E ele falou: o que vocês querem? Nós queremos uma mesa servida. Então desceu a mesa servida e eles tiveram essa ceia, essa refeição. E aí Jesus ele fala na versão islâmica, vai acontecer isso, e um de vocês vai me negar e vai me trair. Então ele falou que aconteceria, e vocês se mantenham na mensagem, se mantenham nessas palavras, porque as pessoas serão tentadas, haverá muita mentira. Então vocês contem essa versão do que eu estou falando, do que acontecerá, porque as pessoas vão ver outras coisas e vão inventar coisas. E por isso que você vai ver que depois do julgamento, depois quando foi crucificado o sósia de Jesus, esses apóstolos eles saem para os diversos lugares para contar a versão correta. Eles vão levar a palavra de Jesus, levar o evangelho. Sim. E falar a versão correta, o que eles ouviram de Jesus, como de fato foi. Entendi. Então, Jesus é citado, e ele é mais citado no Alcorão do que o profeta Muhammad. É? 25 vezes é citado no Alcorão.